Agora abrimos o espaço da última fronteira, as notícias da investigação em torno da astronomia, com Miguel Gonçalves. Viva, bom dia, Viva, Miguel. Daniel. Vamos já para Marte, não é? Há provocações marcianas logo a abrir. Para não variar, Vamos lá. aqui temos mais provocações de Marte. Pode parecer uma má notícia, mas acaba por ser uma boa notícia. Então, conta lá. Vamos começar por amostras recolhidas pelo rover Curiosity. Ele já lá anda há alguns anos a percorrer a Cratera Gale, a tentar perceber os mistérios de Marte e também a história de um meteorito marciano. Ou seja, algo que partiu mesmo da superfície de Marte, devido a um impacto, e que veio parar à Terra. E estas duas amostras contam-nos uma história interessante de uma teoria que já tem mais de uma década e que só agora, aparentemente, foi confirmada. Ora então, nessas amostras recolhidas pelo Curiosity foi encontrado material orgânico na Terra. Isso poderia ser uma pista muito, muito interessante para quê? Biologia. Para organismos que podiam estar então presentes em Marte. Mas, vamos pôr aqui água na fervura, nem sempre isso acontece. Ou seja, encontrar material orgânico baseado no carbono, apareceu-nos ali o nosso amigo carbono, nem sempre quer dizer que a síntese é biológica. E é o que diz precisamente este estudo, que pega na atmosfera de Marte. Uma atmosfera que em tempo já foi muito mais rica em dióxido de carbono, entre outros elementos químicos, ainda tem traços de dióxido de carbono muito fino. A atmosfera de Marte é muito, muito fina. E há 10 anos que um grupo de investigadores diz que há aqui um complô feito entre o dióxido de carbono da atmosfera e o Sol, que pode estar na origem desta contaminação, digamos assim, da presença destes materiais orgânicos também na sua superfície. Então diz o seguinte: a radiação do Sol, ao embater precisamente no dióxido de carbono, CO2, produz aquilo que se chama fotólise, pode compor o carbono e o oxigênio, carbono para um lado, oxigênio para o outro, pode criar também monóxido de carbono. CO2 é dióxido, CO, portanto só um de oxigênio, é monóxido de carbono. E o que diz esta teoria de há 10 anos, que agora se confirma, é o seguinte: bom, podemos ter então uma grande quantidade também de monóxido na atmosfera, e é preciso só entrarmos no carbono, porque o carbono tem, digamos, dois irmãos gêmeos em termos da sua, quase do seu peso. São os chamados isótopos. Tem o mesmo número de eletrões, o mesmo número de prótons, o número de neutrões no seu núcleo é que difere. Há o carbono 12 e há o carbono 13. Nós vamos aqui dizer o carbono leve e o carbono pesado. E o que dizia essa teoria há 10 anos foi o seguinte: muito provavelmente o monóxido de carbono está repleto sobretudo de carbono leve, e o carbono pesado está precisamente no dióxido de carbono. Mas essa teoria também dizia outra coisa muitíssimo interessante. Dizia que o monóxido de carbono depois joga quimicamente com os outros elementos químicos da atmosfera em Marte e, de acordo com o estudo feito em laboratórios, esse monóxido de carbono produz, então, a matéria orgânica que nós conseguimos, então, depois detectar nos nossos meteoritos. Mas essas condições só estão em Marte. Mas aí é que é a parte boa de todo este estudo. Por um lado, este estudo diz-nos o seguinte: se calhar o material orgânico em Marte não tem nada a ver com biologia. Isto é fotodissociação, isto tem a ver com o complô entre o Sol e a atmosfera de Marte. Por outro lado, aquilo cria material orgânico, que é a base depois para a vida. Este estudo não diz que não houve vida em Marte. Diz que a origem das moléculas deram origem depois à vida, não tem uma origem biológica por si, é uma reação química dada na atmosfera. E agora a tua pergunta tem toda a lógica pelo seguinte: que outras atmosferas ricas em dióxido de carbono nós temos também no nosso sistema solar, no passado ou no presente? Vênus, Terra, Marte. E, portanto, este estudo diz o seguinte: não podemos garantir que o material orgânico vem de biologia em si, mas, por outro lado, em atmosferas ricas em dióxido de carbono, se juntarmos aqui a radiação permanente do Sol, isto pode dar origem à decomposição na sua atmosfera destes planetas e, mais tarde, origem à vida. Será que também foi este o capítulo que andávamos à procura para explicar a origem da vida na Terra? Não sabemos, até porque é mais difícil fazer este tipo de análises químicas nas rochas da Terra, porque a Terra é um planeta muito mais dinâmico do que foi Marte. Mas não deixa de ser uma tentação muito grande tentar identificar como este complô entre atmosferas ricas em dióxido de carbono e o Sol poderem estar na origem daquilo que depois pode dar origem à vida. E podemos avançar agora para uma explicação que surge do encontro entre a história e a ciência. Explica lá. Vamos então ao ano 1181. No Japão, estava a decorrer a Guerra do Genpei, mudanças de poder violentíssimas no Japão.
todas elas descritas num diário chamado Azuma Kagami. Está lá descrito toda essa história política do Japão naquela altura. Está também descrito nesse diário o aparecimento de uma estrela convidada. Subitamente aparece nos céus uma estrela que até pode ter sido tão brilhante como Saturno. Portanto, muito, muito brilhante no céu. E esse relato está descrito não só em diários do Japão, como também em vários pontos da Ásia, na China, por astrólogos da altura. Ora, temos aqui então um registro histórico de há muitos séculos. Hoje, com outras tecnologias, com telescópios mais potentes no espaço e não só, conseguimos perceber melhor o que é que se passou aqui. Foi claramente aqui, provavelmente, o choque, a colisão de duas estrelas, anãs brancas. Anãs brancas corresponde à fase final de estrelas como o nosso Sol. O Sol vai se tornar uma anã branca daqui a mais de 4 mil milhões de anos. E que chocaram. O resultado dessa colisão foi uma outra anã branca. Por si só, isso já é surpreendente. Tudo o que nos diz a teoria da evolução deste tipo de eventos diz-nos que quando nós temos o choque de duas anãs brancas, temos energia libertada e depois não existe mais nada. Há uma completa aniquilação daquilo que são estas anãs brancas. Mas não, pelos vistos, ficou ali uma anã branca. Foi o resultado desta, não foi colisão, mas sim fusão, deu origem então a esta anã branca. E isso por si só é um enigma astronómico. Segundo enigma, diz também a teoria que, se isto acontece, então provavelmente nós temos nesta anã branca imediatamente todo um conjunto de vento poderosíssimo, extremamente energético, limpa tudo à sua volta. O que é que nos dizem os telescópios hoje? Não é isso que acontece. Nós temos dois anéis de matéria, um anel interior e um anel exterior, provavelmente criado por ondas de choque, mas, então e o vento? Este estudo diz o seguinte, este vento é contemporâneo. Sim, nós agora temos vento, mas que apareceu apenas há cerca de 20 ou 30 anos. Portanto, repara algo que aconteceu em 1181. Só agora é que dão origem a estes ventos que em si conseguem explicar a escultura destes anéis, destes dois anéis que nós temos nesta anã branca. Esta anã branca está novamente a ser um bocado mais energética, a dar conta de si. E o que é que isto pode ter, o que é que pode acontecer? Provavelmente alguma desta matéria da explosão inicial terá caído, estará a cair na superfície desta anã branca, dando origem àquilo que os astrónomos chamam uma nova, ou seja, explosões à superfície desta estrela. E, portanto, não deixa de ser curioso que algo que foi registado historicamente em 1181, agora com a ajuda dos telescópios atuais, nós conseguimos perceber melhor o que foi este evento, que é em si também ainda muito, muito misterioso. E vamos avançar para livros. Tens sugestões? Já vinham da semana passada. Prometido na semana passada, não é? Prometido e está cumprido. Aí estão eles. Vamos lá. Então vamos lá. Quais são as tuas sugestões? Há um que começa, pode não ter a ver com astronomia, mas também tem com a exploração espacial. A vida secreta dos fungos, como constroem o mundo, mudam o nosso presente e moldam, aliás, o futuro, da presença de Merlin Sheldrake. Os fungos estão presentes também na exploração espacial, são cada vez mais utilizados, frutos de investigação na Estação Espacial Internacional, e pensa-se que poderão ser extremamente úteis. Quando fomos para a Lua, para Marte, também está descrito neste capítulo algumas dessas investigações. Depois da Vogais, do Penguin, de Marcus Chon, também um cliente habitual aqui no Última Fronteira, a única coisa que precisa de saber, a maneira simples de entender as coisas mais importantes na ciência. Um resumo muito, muito resumido de tudo o que são as disciplinas científicas de interesse. Depois, um ensaio de A.C. Grayling, um filósofo contemporâneo extremamente interessante, a quem pertence a Lua, em defesa dos interesses comuns. Essa é uma discussão que está da humanidade no espaço. Edições 70. Ele faz até um apanhado histórico. Como é que a humanidade tratou, por exemplo, as terras de ninguém? Sim. A Antártida, os desertos. Será que vamos ter o mesmo tratamento para a Lua, para os asteroides? Ele lança aqui um alerta. É também um livro muito completo porque tem aqui dentro os anexos, os tratados que ainda hoje regem o chamado espaço exterior. Depois, duas sugestões do professor Carlos Fiolhais. Olha, da Nova Mimosa, a ciência na poesia portuguesa do século XX, um apanhado também, um resumo muito interessante de como é que a ciência está presente em muita da poesia mais recente, mas também mais distante, de alguns autores, uns conhecidos, outros nem tanto. E este primeiro livro apareceu na década de 90 e é obra não só da sabedoria do professor Carlos Fiolhais, mas também do seu, claro, sentido de humor. Agora tem uma nova edição, revista e aumentada, toda a física divertida da Gradiva e também ainda da Gradiva, a reedição de um clássico da ficção científica e de Carl Sagan, Contacto, numa altura em que se diz que vai haver um remake do filme da década de 90 e, portanto,
aconselho a ler primeiro o livro, que é muito mais rico do que o filme de 96. Certíssimo, Miguel. Então, obrigado. Aqui ficaram as sugestões de livros e também as novidades da investigação científica em torno da astronomia. Bom dia. Bom dia. Domingo. Vamos fazer agora um intervalo, uma pausa neste Bom Dia Portugal e regressamos depois com mais notícias, a atualização da informação de hoje. Até já.